Hoje eu vou entrevistar o Dr. Ítalo, presidente da subseção de Santarém da OAB, maior subseção do Norte, com 1.500 inscritos. Pessoal, estou aqui com o Dr. Ítalo, presidente da subseção, da OAB, daqui de Santarém, certo? Dr. Ítalo, olha, muito obrigado pelo convite. Dr. Ítalo, além de ser mestre de Direito Constitucional, é coordenador do curso de Direito da IESPES, né, doutor? Isso. Fui lá dar uma palestra um dia desse, foi mais descontraído, né? Foi pouco até informal demais, né? Muito obrigado pela presença. Doutor, o senhor nasceu onde? Doutor Cleitonei, antes de tudo, lhe agradecer pelo convite, para mim, e lhe parabenizar pela iniciativa de estar fazendo esse podcast. Obrigado, é muito mestre. Importante a gente ter canais assim como esse, de comunicação com nossos estudantes, com os operadores de direito aqui da nossa região. Então, o senhor está de parabéns. Obrigado. Pela iniciativa, pela transparência de poder estar dialogando com todos. Eu fico muito honrado com esse convite, muito feliz. Eu que fico. Muito obrigado. Eu sei que o senhor é muito atarefado, correria para cima e para baixo, escritório, família, a OAB. Porque a OAB aqui, para quem não sabe, ela é bastante atuante, viu, pessoal? Obrigado. Ela não é omissa, ela não é, em hipótese alguma, omissa. O senhor nasceu aqui em Santarém mesmo? Sim, sou santareno, né? Sou filho de um cearense que veio para cá com 5 anos e aqui ele fez a vida dele toda, casou com uma paraense e dessa união que nasceu a nossa família, né? Certo. Então, sou nascido e criado em Santarém. Em algum tempo me ausentei só para estudar e retornei para cá para desenvolver meus trabalhos. Mas estudou aonde? Eu fiz graduação no campus da UFPA aqui em Santarém, que hoje é o FOPA. Direito, isso, né? Em Direito. E fiz mestrado em Direito Constitucional em Coimbra, em Portugal. Né? Isso no ano de 2007 e 2008. Poxa, que bacana, rapaz. Sim. Olha aí, o canal é chique, o cara fez mestrado, o doutor fez mestrado em Coimbra. E aí, doutor, essa experiência aí? E essa experiência foi muito legal, né? Poder estudar em Coimbra, onde nasceram os estudos jurídicos, uma das universidades mais antigas, né, que a gente tem. Foi em Direito Constitucional, Direito doutor? Constitucional, né? Pois é, para quem não sabe, a área, especialidade do doutor, mestre, na verdade, é Direito Constitucional. É o forte do doutor aqui. Sim. Aí lá tive a oportunidade de ser aluno do professor Canotilho, Vieira de Andrade, e ter contato com grandes, né, nomes do direito constitucional. E daí surgiu a minha paixão pela pesquisa, pela docência, e voltei para cá para ser professor. Primeiro fui professor na UBRA, lá cheguei até ser coordenador do curso de Direito da UBRA, e ano passado eu saí de lá para um novo projeto, que é o curso de Direito do IESP, e esse desafio aí, porque o curso de Direito do IESP tem quanto tempo? Pessoal, completamos um ano, agora recente, em dezembro. Né, o curso? Isso, que conseguimos a autorização. E esse desafio aí? Foi um desafio enorme, porque o IESPES é uma instituição jovem, ele tem 20 anos apenas, e já há algum tempo eles queriam ter o curso de Direito. Contrataram uma consultoria de fora, não tiveram sucesso. E dessa vez eles tentaram mudar, então eles convidaram professores locais, e eu participei desse projeto. E durante a pandemia nós desenvolvemos tudo através de reuniões online. Apresentamos o projeto para o MEC e foi o projeto que alcançou nota máxima, né? Nós tiramos nota 5, que é o máximo da avaliação do MEC. Com a maioria dos professores daqui de Santarém? Só com professores Só com locais. professores locais? Só com professores Pois locais. é, isso valoriza bastante, né, a nossa cidade aqui, né? O curso acabou sendo muito elogiado e é o primeiro curso que tirou nota máxima aqui na nossa região. Que bom, cara. Eu fico muito feliz em saber disso, viu? Poxa, Sim. Muito bacana. E aí o senhor fez o mestrado lá, voltou para dar aula, coordenador. E a advocacia na sua vida? Quando é que começou? Eu sempre fui vocacionado para a iniciativa privada, né? Filho de cearense, meu pai trabalhando ali no comércio, né? De imóveis, trabalhando no comércio. E então nós criamos a imobiliária juntos. Eu estava na faculdade, nós criamos uma imobiliária. Minha primeira profissão foi corretor de imóveis. E aí, depois que eu concluí a graduação, né, fiz o exame de ordem, aí eu ingressei na advocacia e desde então eu tenho advogado. São 16 anos advogando. Então o senhor sempre foi decidido, né? Sim. Você chegou, fez faculdade, se apaixonou pela docência, foi para Coimbra, fez mestrado em Direito Constitucional, voltou, foi para a iniciativa privada como corretor, advogando que tem uma similaridade, né? Dá até para você ter uma afinidade as duas. Sim. Porque para ser corretor precisa bastante, né, de conhecimento jurídico, fazer contratos, né?
direito notarial, não, direito notarial, imobiliário, direito uma área, imobiliário, na direito verdade, registral. registral, pois São áreas que se desenvolvem muito, né? Então tem muita afinidade. Aí então, tipo, o senhor sempre foi decidido, né? Sim, sim. Eu sempre entendia que estava vocacionado para a iniciativa privada. No exame da ordem, como é que o senhor fez para estudar? O pessoal que está assistindo aí, que o senhor tem muitos alunos aí, que eu já os conheci alguns, sim, tem muito aluno, tem um pessoal ansioso para fazer, preocupado com o exame da ordem, achando que é um bicho de 7 cabeças. O que o senhor tem aí? Como é que o senhor fez para estudar? A recomendação que eu dou para o estudante é que não deixe para a última hora, né? Aproveite bastante a formação toda durante a graduação. Todos os momentos são importantes, né? Sempre lendo, né? Se você estiver sempre estudando, sempre acompanhando, você não vai encontrar dificuldade lá no final para fazer o exame de ordem. Essa é uma preparação que tem que ser constante, né? Mas eu acho que é importante definir áreas de afinidade. A gente sabe que o direito ele tem um leque muito amplo. É muito amplo. Não tem como a gente saber de tudo, né? Então, é por isso que cada vez mais a gente tem visto o profissional se especializando. Então, hoje os profissionais que conseguem se posicionar no mercado são aqueles que são mais especializados. Verdade. Então, essa afinidade por áreas do direito já tem que surgir desde a graduação. Então, você já vai definindo ali, eu gosto do direito penal, eu gosto do direito civil, e já começa a preparação nesse sentido. Uma coisa que eu fiz muito foi refazer provas da OAB. Pegar provas. Eu peguei provas antigas também na minha época. Peguei provas antigas e fazendo tipo um simulado em casa, né? Isso. Simulando, me trancava e simulava que estava, né, fazendo a prova da ordem. Marcava o tempo, fazia uma simulação. Acho que isso é uma técnica de estudo muito boa, né? E ela tira toda aquela ansiedade, todo aquele medo que a gente tem, né? De realizar a prova, porque a gente já simulou várias vezes. É tipo treino, né? Já treinou. Você já chega treinado, né? E o senhor se recorda em que o senhor fez? Fez penal, processo civil, tributário, trabalhista? Na época, eu fiz penal, né? Eu também fiz penal. Apesar de não trabalhar com penal, né? Eu fiz penal, que na época eu fazia um estágio no Ministério Público Federal, né? E lá a matéria que a gente pegava era penal. Né? A gente fazia, na época eu estagiava no gabinete do procurador, e a a gente fazia denúncias, fazia, né? Eu fiz penal porque era menos peça para memorizar, então eu já peguei menos peça para memorizar. Só tá para memorar aqui 6, 7 peças, está tranquilo. Aqui eu fiz. E tinha um conteúdo mais enxuto também. Era melhor para você fazer. Não que, e engraçado, porque hoje, como juiz, eu não gosto de atuar na área penal. Sim, é engraçado, é estranho nessas coisas, né? Eu gosto mais da área civil. Graças a Deus, eu fui quase 10 anos respondendo para a parte penal. Graças a Deus, hoje em dia eu já não, né, eu posso escolher, eu já não procuro evitar essa paixão pelo penal é normal, né? Todo mundo que estuda direito em algum momento vai se apaixonar pelo penal, né? Na faculdade, né? Verdade. Acho que o advogado, o profissional do direito, ele se imagina num tribunal do júri, né? Isso é legal, é uma coisa boa. Doutor, e aí, como é que foi essa experiência lá de Coimbra? Como é que foi essa experiência aí? Poxa, fazer mestrado. O senhor foi bem recebido lá, apesar de ser brasileiro. Sim. Como é que eu nunca nem pisei em Portugal? Olha, já fica o convite para conhecer. É muito interessante, porque assim, para mim foi uma experiência que mudou muito, abriu muito a minha cabeça, né? Porque de qualquer forma, como eu lhe falei, nasci em Santarém, me criei aqui. Poxa, ampliou muito os horizontes. Demais. Não tem como. É impressionante. Então, eu vi uma grande universidade funcionando, uma universidade com um alto grau de internacionalização, né? Que recebe estudantes não apenas do Brasil, mas da Europa toda. Então, assim, viver nesse ambiente multicultural, viver nesse ambiente mais amplo, para mim foi muito importante. Poxa, eu imagino. Muito a minha cabeça mesmo. Poxa, muito bacana isso, cara. Poxa, tá de parabéns, muito legal. Nós estamos organizando ano que vem, doutor Cleiton, uma excursão dos advogados aqui de Santarém, né? Porque isso já acontece há algum tempo, já aconteceu em gestões anteriores. Um encontro entre a subseção de Santarém com a delegação dos advogados portugueses em Santarém, lá em Portugal. Poxa! Esse encontro já aconteceu por pelo menos umas 3 vezes. Uma vez aqui em Santarém e 2 vezes lá em Portugal. Todo mundo querendo ir para Portugal, claro, né? E ano que vem a gente está, em maio, já organizando uma excursão novamente. O professor Miguel Borgesan, o doutor Miguel Borgesan, eu conheço, gente. Que ele tem sido um incentivador desse intercâmbio. E a convite dele, nós estaremos em maio lá visitando Santarém de Portugal. Muito legal, olha, muito legal ter essa chance, né, de poder ir, poxa, muito bom. E o senhor já está convidado para estar lá com a gente. Se eu te falar que eu vou pegar essa chance, eu vou mesmo. Pronto. Eu vou, que eu nem conheço. Obrigado pelo convite. Doutor, e início de carreira?
advogando. Conta aí para o pessoal assim, principalmente para o advogado em início de carreira e tal, como é que ele consegue empreender na advocacia, por exemplo? Porque a faculdade ela não ensina, né, essa parte de captação de clientes, de organizar a despesa do escritório, porque todo escritório tem uma despesa. Né? Como é que você faz para fazer a captação de cliente, organizar essa despesa? No começo basicamente é só o advogado, ele ou um outro colega dele, rachando essa despesa. Como é que ele faz para organizar esse escritório? Como é que ele faz para começar a empreender nisso, na advocacia? Doutor Cleitonei, na minha visão acontece o seguinte, a gente tem uma impressão de que o mercado está saturado, né? Acho que é o que mais a gente ouve, as pessoas dizendo, olha, não, tem muito advogado, tem muita gente na área. Eu penso que isso não é completamente verdade, né? Na verdade, e até se a gente pegar números, a gente vai ver isso. Eu concordo com o senhor. Aqui tem bem menos advogado do que o sul do Brasil, por exemplo. Eu concordo com o senhor o centro-sul. Plenamente, eu concordo. Eu acho que, por exemplo, o fato do senhor ter procurado se qualificar, ter procurado se especializar numa área, ter procurado, além de ser corretor imobiliário, fazer direito e tal, isso aí diferencia o senhor de outros profissionais. Não tem como. Então, ou seja, quem tiver com alguma celeuma nessas áreas, e até em outras, eu digo de passagem, porque eu sei de conhecimento, até em outras, vai recorrer ao senhor, não tem como. Está entendendo? Sim, eu penso que o caminho para enfrentar isso é a informação, é estudar bastante, né? A dica que eu dou para quem está começando é isso, procure conhecer, porque pode até ter muita gente no mercado, mas quem sabe mesmo, quem foi atrás da informação são poucos. Então a minha dica é essa, se especialize. Hoje você tem que se posicionar de forma clara no mercado. Olha, a minha área de atuação é o direito imobiliário, a minha área de atuação é o direito médico, a minha área de atuação é o direito penal. E você procurar ser um expert nessa área que você está definindo para a sua carreira. Então esse posicionamento ele é muito importante para o profissional. E buscar todo tipo de informação. Então, hoje o diferencial é a informação, que está muito mais acessível, até do que quando a gente Pois é, não tinha essa, tipo assim, a internet estava... Já tinha internet, mas ela não tinha esse material todo. Claro. Não tinha nem digamos assim, você não sabia se nem o material era verdadeiro, se as informações estavam corretas, ou melhor, deixa eu me consertar, se as informações que eram disponibilizadas estavam corretas. Na minha época, acho que na nossa época, nem isso não tinha, né? Claro. É interessante, hoje em dia a gente puxa, eu vejo o pessoal do meu gabinete puxando, a gente puxa informação ali, meu amigo, todo tempo na hora, tem como a gente checar a fonte. A gente checa a fonte de tudo, então está tudo ali disponível, né? Já facilita para você fazer uma pesquisa, né? E, doutor, e no escritório, petição inicial. Petição inicial, como é que o senhor ficou bom na petição inicial? Explica aí pro pessoal aí, porque parece ser uma coisa simples, mas não é. Não. Saber pedir é diferente de pedir de qualquer jeito, né? Claro. O advogado fazer o pedido de qualquer jeito. Tem uma certa técnica para se fazer uma petição inicial. Hoje, se me colocarem hoje para voltar a advogar, né? Para eu fazer uma petição inicial, estou morto. Eu sei os requisitos, mas eu não tenho mais aquele métier, digamos assim, de você fazer. Porque você ser sucinto é uma arte. Claro. Ser sucinto é uma arte. E ser claro, ter clareza ao escrever também. Mas como é que o senhor faz para fazer suas petições iniciais aí? Sim, eu penso assim... o advogado precisa estar se capacitando o tempo todo, né? A gente precisa compreender que estão havendo mudanças na administração da justiça, nesse relacionamento. Como o senhor falou, eu sei, porque convivo, conheço o trabalho que está sendo desenvolvido, principalmente pelo senhor e pelos seus colegas. Eu sei, por exemplo, que vocês estão assoberbados de muito trabalho. Né? Que vocês lidam com uma quantidade assim, incrível, impressionante de processos, de demandas. Então, o que o senhor falou, isso já é uma coisa importante, esse é um dado importante. O trabalho precisa ser bem feito, mas ele precisa ser objetivo. Porque eu tenho que compreender que do outro lado tem um juiz que está muito atarefado e que eu preciso realmente colocar aquilo que é importante. As outras coisas, elas estão acessíveis a todos, né? O juiz conhece o direito, o juiz conhece a jurisprudência. O que eu preciso realmente é utilizar a técnica, porque a petição inicial, como o senhor falou, é uma das peças, se não a mais importante. Por quê? Porque é na petição inicial que eu vou definir qual é a amplitude e a profundidade do processo. Isso aí. Eu vou definir até onde o processo vai, né? O juiz é o que decide, é o que tem o poder na mão.
mas ele tem um poder que está limitado. Que é definido, que é o juiz limitado está limitado pelas partes. pelo pedido inicial. Né? É o pedido que vai definir até onde o juiz vai poder decidir ou não. Verdade. Então, ele precisa ser muito bem feito, muito bem pensado. Pois é, e como é que o senhor consegue fazer os fatos? Porque eu já li algumas petições iniciais do senhor, a gente lê, como é que o senhor consegue desenvolver os fatos ali, para dar uma dica para o pessoal? Os fatos, isso tudo inicia com um bom atendimento, um bom diálogo, uma boa conversa com a parte. Né? Com o cliente, né? Já no escritório, já começa ali no escritório, né? O atendimento já tem que ser diferenciado, né? Entendi. Para a gente poder pegar toda a informação e compreender realmente o que tem importância para o processo ou não. Né? Porque o cliente vai te trazer os fatos da visão dele. E aí cabe ao advogado transformar isso, né, em conhecimento jurídico. E aí que aparece o posicionamento do advogado, para fazer os fatos bem feitos e refletir isso num pedido fundamentado, para a gente poder ter o melhor êxito possível. Aí, nos seus atendimentos, doutor, se é que o senhor pode nos informar, o senhor faz atendimentos, quantos atendimentos assim, antes de entrar com a petição inicial, antes de apresentar a petição com os documentos lá, de propriamente propor o direito, propor o pedido? Quantos forem necessários até a compreensão. Até compreender, né? Até compreender totalmente. Claro, existem ações muito mais simples e outras que vão demandar muito mais trabalho em razão da complexidade, né? Existem aquelas ações do dia a dia, que a gente já sabe, né? Mas já consegue projetar mais ou menos o que vai acontecer. Ações relacionadas à relação de consumo, algumas ações de família, que a gente já tem uma prática, né? Já tem, né? Ações do direito imobiliário, de locações, de regularização de imóveis. Então, a gente já sabe mais ou menos a prática dela. Agora, existem algumas ações que são mais complexas, principalmente quando envolve direito público, né? Quando envolve uma situação fática muito, muito complicada, muito tumultuada. Aí a gente precisa compreender bem para poder fazer uma boa petição. E como é que o senhor consegue esclarecer para a parte, assim, para o seu cliente, dizendo o seguinte: olha, não me suprima nenhum documento, não me suprima nenhuma informação, porque às vezes o cliente acha que suprimindo do advogado vai estar tranquilo para ele, porque aí amanhã, mais cedo, mais tarde, dentro da instrução, um colega do senhor é surpreendido, né, com a informação que não foi passada por ele, e o que é pior, às vezes até com um documento. Como é que o senhor consegue explicar isso para o cliente? Porque é difícil, né, para ele entender essa parte. Às vezes ele não quer, né? Sim. Principalmente quando é autor. Esse é um erro que não pode acontecer, né, nesse relacionamento. Porque o contrato do advogado com o seu cliente é um contrato de confiança. Então, precisa existir essa confiança. Tanto é que no momento que ela deixa de existir, o contrato tem que ser rompido. É verdade, é uma relação de confiança. É de confiança. Então, tem que haver entre as partes a maior transparência possível, né? Até para o advogado fazer a projeção correta do que vai acontecer ou não. Eu até quando eu era advogado, eu advoguei pouco tempo, um ano e pouco, antes de passar no concurso, de assumir, na verdade. Aí eu falava muito assim: olha, duas pessoas que você não pode mentir. Sim. É para o padre, porque Deus não vai te perdoar, e para o advogado, que eu estou fazendo a tua defesa. Sim. E aí, eu posso ser surpreendido? E aí? Não sou eu que vai perder, não. O que vai perder é você. Eu estou lutando pelo teu direito. Só Sim, com certeza. Né? Engraçado, porque eu tinha essa dificuldade. Às vezes ele suprimia, apesar de eu chegar a explicar tudo, às vezes até bem informal, porque eu sou um cara, quando estou conversando, é bem informal, que é para facilitar a comunicação. Isso é importante. Eu tento facilitar a comunicação, de acordo com a pessoa que a gente está conversando, né? Às vezes pessoa simples e tal. Não adianta vir para o cliente com questões muito técnicas. Não, ele não vai entender. Ele só quer saber se ele vai ganhar. Sim. Ele já começa assim, né? Ele já quer saber se ele vai ganhar. Aí eu disse: não, peraí, é uma obrigação de meio, a advocacia é uma obrigação de meio. O que isso quer dizer? Que eu, como advogado, na época, vou aplicar tudo que estiver ao meu alcance juridicamente, né, e toda a boa técnica, para você sair da melhor maneira possível dentro desse processo. É isso que não tem a obrigação de resultado, não. Nem cirurgia plástica, se você fosse mudar seu nariz aqui e pagasse, ia ficar do mesmo jeito, né? Não pode. Pois é. Doutor, e a OAB? Como é que o senhor começou na OAB? Porque o senhor é bastante atuante na OAB, o atual presidente da OAB e tudo. Depois, antes o senhor foi vice, né? Fui vice. Como é que surgiu essa vocação, que eu digo que é vocação para o senhor mesmo? Como é que surgiu essa vocação? Explica para a gente. Doutor Cleitonei, assim, desde o momento que eu
tomei posse como advogado, eu comecei já a me interessar pela instituição, pela OAB. Então, na época, quando eu ingressei na advocacia, a convite do Dr. Zé Ricardo, que era presidente na época, eu já ingressei como membro de comissão. Então, assim, a minha história na advocacia, ela está, desde então, relacionada com a OAB. Tenho participado como membro de comissão e até comecei na diretoria como vice-presidente do Dr. Birajara, que faleceu durante... Infelizmente, ele faleceu na época da Covid. Da Covid, né? Quem não conhece, ele foi presidente quantas vezes aqui, doutor? Foi por 3 mandatos. 3 mandatos consecutivos? Consecutivos. Pois é, que Deus o tenha. 8 anos, né? Que Deus o tenha. Como dirigente da ordem. Pois é. Então, na primeira gestão dele, eu fui o vice dele. Na época, eu já era professor, né? Já estava, digamos assim, iniciando a minha carreira como docente, e aí surgiu o convite para integrar a diretoria com ele. E nós concorremos naquela eleição em 2012 e no primeiro mandato dele eu já estive lá com ele. Depois eu fui para conselheiro estadual da Ordem fazer a representação da região aqui no Conselho. O senhor chegou a ser conselheiro estadual? Fui conselheiro estadual. E aí, como é que foi? Que também é outro desafio. Como é que foi? É uma experiência fantástica, porque reúne os advogados do estado todo, né? São 35 advogados, conselheiros que a OAB Pará tem. E nós nos reunimos uma vez por mês, né? Eles se reúnem, eu me reunia naquela época junto com eles, para a gente deliberar sobre temas da advocacia do nosso estado, né? É também o órgão que dá a última palavra no setor de inscrição da ordem, é o órgão que assessora, né, que dá a última palavra à presidência da seccional em questões importantes. Então, assim, foi uma experiência muito boa para conhecer colegas do estado todo e estar representando a nossa região lá. Poxa, e aconteceu do seu atual presidente, e esse desafio aí? O desafio foi grande, né? Porque é um desafio. Vamos ser sinceros, é um desafio. São quantos advogados aqui, doutor? Nós somos mais de 1.500. Olha, mais de 1.500, né? Nós somos a maior subseção da região norte. E a mais antiga. A maior da subseção norte? Da região norte. Eu não sabia disso. A maior da subseção da maior região. subseção do norte é Santarém. E a mais antiga? E a mais antiga. Nós temos mais, para você ter uma ideia, nós temos mais advogados inscritos do que o estado de Roraima, em Santarém. Mais do que o estado de Roraima? Mais do que o estado de Roraima. Poxa, olha a relevância disso. Sim. Olha a relevância, pessoal. Olha a relevância disso. E esse desafio na gestão? O desafio é muito grande. Apesar de eu conhecer bastante do sistema, o desafio foi muito grande. Porque já tem uma experiência, já tem 10 anos de experiência, já tem, né? Sim, já tenho mais de 10 anos só participando de gestão na ordem, né? Mas, assim, até pelo momento que aconteceu, porque eu assumi em razão do falecimento do Birinha. Né? Em razão do falecimento do Birinha. E aí eu estava no Conselho Estadual e, a pedido dos colegas, eu voltei para cá, né, para o Conselho da Subseção, e fui eleito de forma indireta presidente naquele momento, para completar o mandato dele. E aí, ano passado, houve a eleição da ordem e nós fomos reconduzidos, fomos reeleitos, né? Mas, assim, estar à frente da diretoria, estar à frente da gestão de uma subseção, do tamanho da subseção de Santarém, é um desafio muito grande, né? Porque envolve um grau de interesses muito, muito importante, né? A gente sabe que a OAB é uma instituição que não faz só a fiscalização da profissão. Não. Ela tem um leque de atribuições muito mais amplas, que a própria Constituição determina, né? Pois é, para o estudante que está nos assistindo, doutor, diga aí quais as atribuições principais da OAB. A Constituição diz que a advocacia é uma função essencial à administração da justiça. Então, sem o advogado não existe. Junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, né, nós estamos ali contribuindo para que a justiça ela possa ser efetiva, ela possa ser efetivada. Então, a OAB e a advocacia é a única profissão que tem esse status constitucional. Então, a nossa instituição, apesar dela ser uma instituição privada, ela tem um caráter público muito forte por esse desígnio constitucional. Eu até encaro a OAB como ela tem um papel constitucional de defesa da sociedade. No meu entender isso, sim, ela é defensora da sociedade. Sim. Tanto é que a gente estava até conversando antes sobre a legitimidade, né, do presidente da OAB de propor ações diretas de inconstitucionalidade e tal, que isso é fundamental. O senhor estava até me lembrando que teve aquela, né? Sim. Qual foi aquela ação que o o senhor lembrava fatos históricos, né, em que a OAB participou. A OAB, por exemplo, a OAB Pará, doutor Cleiton, esse ano ela completou 90 anos, né, de OAB Pará. 90. E a OAB Subseção de Santarém são 43 anos.
E durante todo esse período a OAB participou, como o senhor lembrou, de diversos eventos históricos, políticos importantes da nossa sociedade. É a voz que enfrentou a ditadura, é a voz que sempre participou, né, a favor da sociedade. Na Constituinte também, né? Na Constituinte teve um papel vários direitos e importante. garantias fundamentais se devem em razão da atuação da OAB, desde a época do regime militar para a aplicação da Constituinte. Olha o papel importante que a OAB tem, que pouca gente se recorda ou desconhece, né? Ou finge não conhecer, o que é pior. E aí eu lembrava para o senhor o mais recente, né? Só para citar de exemplo, agora durante a pandemia, né, através de uma ação direta, a OAB ela questionou aquela disputa que estava havendo entre os entes federativos para saber de quem era a responsabilidade, né, na condução do enfrentamento à pandemia. E o Supremo, de maneira muito acertada, disse, não, isso é responsabilidade de todos os entes, é o que a Constituição quer, que eles ajam de forma cooperativa, né? E o que não estava acontecendo ali na situação. Mas se não fosse essa atuação da ordem, né, e do Supremo, então a gente talvez teria uma situação ainda pior do que aconteceu. A gente sabe que pela falta de coordenação dos entes federativos, nós tivemos prejuízo no enfrentamento, né? Atraso na compra da vacina, questão de orientação sobre o uso de máscara, tudo isso foi prejudicado naquele momento. Mas talvez o prejuízo teria sido muito pior. Teria sido pior se a OAB não tivesse intervido. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o que deu, não foi só a decisão judicial, aí a mídia deu ampla publicidade para todos os entes daquela decisão. Todo popular podia começar a cobrar o município, seu município, né? Seu município, seu estado, o gestor diretamente sobre esse enfrentamento aí, que estava muito nebuloso, tudo muito confuso. Sim. Então, eu vou te confessar, doutor, a gente que passou, tanto o senhor como eu, como o pessoal aqui de Santarém, que passou por essa pandemia, foi um dos períodos assim, mais difíceis da minha carreira. Foi muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque uma das minhas atribuições de competência é a questão de saúde, né? Basicamente questão de saúde. O hospital regional daqui, o hospital municipal, o hospital de campanha que foi instalado, e não havia vaga para o pessoal, não se tinha nem protocolo de atendimento direito, tá? Ninguém sabia o que fazer, né? Foi um período difícil. Muita gente faleceu, inclusive o Beirinha, em razão dessa doença horrível aí, que agora a gente já tem vacina e já sabe mais ou menos como lidar, né? Mas foi muito, eu pensando aqui, lembrando aqui, toda semana ações, o pessoal querendo entrar, né? Para entrar para ser hospitalizado na UTI, não tinha vaga UTI suficiente. Eu cheguei até a conversar com o senhor depois, quando passou a pandemia, sobre isso, confidenciando isso. Foi um período bem difícil. E assim, é preciso a gente deixar, né? Isso aqui vai ficar um registro, né? Para a posteridade, vai estar na rede social, que aqui, no nosso caso local, ainda bem que nós tivemos a sua atuação, né, corajosa, enfrentando também, deixando, né, o posicionamento de acordo com a Constituição, cumprindo o que estava na Constituição. A gente procurou. Mas necessário, né, para dizer, olha, tem que usar máscara, né? Se for o caso, precisamos fechar o comércio. Né, a gente até fechou, né, 7 dias de lockdown. O pessoal quase me mata aqui. Aí o pessoal ainda dizia, poxa, esse juiz fechou, deu um lockdown de 7 dias. É porque não entende nada do comércio. Sem saber que a minha família é todinha de comerciante, né? Todo mundo é comerciante, empresário. Até as lojas da minha mulher estavam todas fechadas. Todos os shoppings foram fechados. E eu entendia muito bem sobre a situação, mas só que naquele momento, a suspensão das festas também, por bem um ano, o pessoal ficou meio chateado comigo. Eu adoro festa, até eu... Mas só que foi necessário, infelizmente foi necessário para aquele momento. Aí depois, quando veio vacina, veio toda a situação, a coisa foi normalizando, ela foi flexibilizando, né? Hoje a gente até compreende, né, tudo que aconteceu. Hoje sim, mas na época o pessoal não contribuiu. Hoje já o pessoal já mais compreende, mas que eu converso, né, eu explico, ainda fico falando assim, às vezes para uma pessoa ou outra que pergunta, na rua mesmo, na academia, em qualquer canto eu chego a conversar sobre isso. Mas foi bem difícil. Doutor, e as comissões da OAB? Quais são as comissões que tem aqui para o pessoal saber? Por exemplo, a comissão da mulher, né? Comissão do consumidor. Quais são as comissões que tem aqui? Doutor Cleitonei, nós temos na subseção de Santarém 24 comissões temáticas. As comissões são os nossos órgãos assim, mais importantes, porque eles são espaços que a gente enxerga como espaço de formação para o advogado,
Aí entra aquilo que eu lhe falei do advogado estar se especializando, né? Está buscando a formação continuada. E eu sempre digo isso para os advogados que estão ingressando. Um espaço muito bom para você conseguir êxito é dentro da comissão. Então, nós temos comissões para todos os gostos, né? Temos a comissão da mulher advogada, como o senhor falou. Só que a comissão daqui, eu não sei em outras subseções. Eu aqui não estou fazendo, digamos assim, ser mais claro. Não estou querendo aqui puxar o saco da OAB daqui ou do doutor que está aqui presente. Longe disso. Mas as comissões daqui são atuantes. Sim. Comissão aqui, eu dou um exemplo, a comissão de consumidor. A comissão consumidor daqui faz várias reuniões, fiscalizações, orientações. É impressionante. Isso demanda tempo. Demanda engajamento, coisa que você tem que ser comprometido para fazer. Sim. Porque o advogado tem que cuidar do escritório dele, da família dele, né? E ainda está presente na comissão e à rua explicando para a população, contribuindo com a população. E às vezes até é um trabalho todo voluntariado. Todo voluntariado. Como é que consegue engajar desse jeito, né? Não é fácil. Pois é, e essas comissões para esclarecer para o pessoal, para o advogado de início de carreira, o papel delas. Elas são comissões de estudo, de pesquisa e assessoramento. Então, a gente tem, como eu lhe falei, comissões nas mais diversas áreas, consumidor, mulher advogada. Ontem foi dia da mulher advogada, a gente celebrou. Tem a Comissão de Direito do Trabalho, de Direito Tributário, Direitos Humanos, que é uma comissão icônica dentro do sistema. Essa né? Porque tem muita confusão no sistema ligada. penal. Muita confusão no sistema penal. E quando pensa em OAB, as pessoas lembram da questão dos direitos humanos. É uma comissão muito importante. Então, assim, dentro dessas comissões, você vai encontrar colegas que também se interessam pelo tema. Essas comissões vão sugerir para o nosso conselho, para a nossa diretoria, eventos de formação nesses campos. E elas podem também sugerir estudos até que podem redundar numa ação judicial, como o senhor falou. O caso da Comissão de Direito do Consumidor é nesse sentido. Então, por mais de um ano e meio, eles ficaram estudando a situação do atendimento nos bancos aqui em Santarém, que entrou num sistema caótico em razão da pandemia também. Já era um atendimento precário, mas precarizou muito mais a pandemia. Eles fizeram todo esse estudo que redundou em ações judiciais. Nós ingressamos com ação tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. Doutor, para o pessoal saber, a OAB ela tem legitimidade para propor ação civil pública. Sim. Isso é muito importante. Isso aí. Sim. Justamente o que o doutor está falando aqui foram ações civis públicas propostas pela OAB Subseção de Santarém, na defesa do consumidor, nesse caso, não foi? Sim, doutor? na defesa do consumidor. Então, a OAB tem legitimidade, como tem as associações, como tem, né, órgãos como o Ministério Público. Então, nós podemos também ingressar com essas ações na defesa de interesses coletivos e difusos. Por isso que eu extraí aquela história, eu reconheço como uma... Daí vem a natureza da defesa da sociedade, da OAB. Sim. Tá aí. Sim. Senão ela não teria legitimidade para propor isso, não faria sentido. Sim. Não é? Não faria sentido algum. Não, extrapola muito a função de mero órgão de fiscalização de classe. Não é isso que a Constituição quer. Com certeza que não. Até porque o papel do advogado é assim, né? Para a sociedade é importante saber o papel, a opinião do advogado, né? Como alguém que estudou o direito. Esclarecido, né? Sim. Com alguém que fez o banco da faculdade, esclarecido, e pode trazer uma informação a mais, né? Doutor, e os cursos da OAB? A subseção fornece cursos aqui para os estudantes, para os advogados recém-formados, jovens advogados? Sim. A formação ela é muito importante, né? A gente tem destacado isso e tem passado isso para quem está nos ouvindo aqui também, né? É aquilo que a gente colocou como grande diferencial para você se posicionar no mercado, para você ter sucesso. O estudo ele é muito importante. Ele fica disponível ele é onde? Fica disponível na subseção mesmo, na sede? Na sede. A gente faz cursos de formação, né? A gente desenvolve uma série de iniciativas para a formação do advogado. Inclusive, tem uma comissão específica para isso. Então, a comissão do jovem advogado? Tem a comissão da jovem advocacia, que quando o advogado ingressa, ele já recebe uma formação no INSS digital, ele já vai ter um curso de PJE, ele já tem um curso básico de advocacia trabalhista. Isso é muito importante para quem está se formando agora, ou está em vias de se formar ou acabou de se formar, né?
Com certeza. Essa informação aí é... Quando recebe a carteirinha, hoje a gente tem um programa chamado Meu Primeiro Token. Então, a gente entrega junto com a carteirinha. Meu primeiro token. É porque os processos agora são todos digitais. São todos digitais. Então, a gente já está ali habilitando o colega para advogar, para efetivamente exercer a sua função. Doutor, e como é que foi essa mudança do analógico para o digital, digamos assim? Do físico para o digital? Como é que foi? Para o senhor, como é que foi? Para mim foi difícil. É difícil. Para todos nós, sempre essas mudanças são difíceis, né, no processo, né? Demais. E é o que a nossa geração está vivenciando, né? Essa mudança do processo físico para o processo digital. E esse PJE, doutor? O PJE, esse PJE, como eu fico pensando assim, poxa, eu até converso muito com o pessoal do gabinete. Hoje o PJE caiu umas 10 vezes, certo? Longe de mim criticar, mas vamos ser realistas, aqui, vamos ser sinceros aqui. Eu fico pensando, se cai lá, como é que fica para o advogado? Porque eu pergunto sempre aos advogados, doutor, e aí, essa petição que o senhor apresentou? Poxa, tem muito documento, como é que o senhor conseguiu? Aí, não, doutor, fiquei até de madrugada tentando e tal. Poxa, isso acontece. Poxa, mas aí, já deram alguma informação para a OAB sobre essa situação? Se estão trabalhando no PJE, se é aqui na região ou nos outros estados acontece a mesma coisa, essa instabilidade no PJE? Porque fica difícil, porque para a gente, é difícil porque para a gente dar conta do trabalho, né, dar andamento e tal, mas a gente não trabalha com prazo. Né? O judiciário não trabalha com prazo, mas a OAB, o Ministério Público e a Assessoria Pública e o particular trabalham. Pois é, e como é que fica para o senhor, por exemplo, o advogado? No último dia do prazo, ele só conseguiu juntar aquelas documentações naquele dia, o PJE fora do prazo, né? Fora do ar. Eu sei que ele pode chegar e pedir uma certidão para garantir o direito dele e tal. Tem esse direito, e deve ter esse direito, tem que ter, mas fica muito difícil. Não causa ansiedade, não causa... Causa. É muito estressante o exercício das nossas funções, como é da magistratura, como todas as funções que envolvem o direito, né? E, assim, o PJE, ele ainda tem muitas limitações, ele tem muito a evoluir. Da mesma forma como ele trouxe algumas comodidades para a gente, né? Por exemplo, eu não preciso me deslocar ao fórum só para ter vista de auto. Ver o andamento, né? Para ver o andamento do processo. Tanto é que o senhor sabe que o movimento no fórum diminuiu bastante, né? Demais. Hoje a gente quase não encontra colegas ali porque preferem fazer tudo de forma remota, né? Essa é uma das vantagens. Mas existe uma limitação no próprio sistema, né? O sistema não é tão intuitivo, o sistema tem coisas que o sistema falha, né? E essa estabilidade do próprio sistema, da própria rede, né? Isso é uma limitação que a gente ainda está... O senhor recebe reclamações? Muitas. E aí, como é que o senhor fica nessa situação? Eu tenho assim, um perfil, doutor Cleiton, muito mediador, né? Eu fico pensando, poxa, fica numa situação difícil, né? Porque o advogado tem razão. Tem. Está cobertíssimo de razão. Sim. Porque, poxa, o cara tem que trabalhar no escritório, atender o dia todinho e tal, ainda ficar de guarda, prontidão, até o PJE aceitado, a fragmentação da documentação dele, né? Que é difícil fazer. Poxa, é muito difícil. Agora, isso não é só aqui no nosso estado, né? Todos os estados que usam por isso que eu queria perguntar para o senhor. Os estados relatam também isso? Relatam problemas. Inclusive, o tribunal está ciente disso, né? O Supremo, o CNJ, os órgãos de administração da justiça, eles estão cientes disso, né? Que há esses relatos de instabilidade no sistema e que a gente precisa evoluir. Pois, doutor, muito obrigado por tudo. E eu queria pedir um favor para o senhor, para os nossos ouvintes e o pessoal que está nos assistindo aí nas plataformas digitais. O senhor poderia, passar uma mensagem, um incentivo para quem está começando a carreira, uma dica, um incentivo, uma orientação, principalmente porque o senhor é professor, né? Sim. E o senhor tem plena autoridade para poder chegar e dar esse incentivo pro pessoal, transmitir isso aí, essa orientação para o pessoal. O que você poderia dizer para o advogado no início de carreira? Doutor Cleitonei, eu acho que quem está nos assistindo até agora... Está olhando naquela câmera lá, se puder. Quem está nos assistindo até agora já mostrou um diferencial muito grande, né? Porque está atrás de conteúdo, está atrás de informação. Eu acho que a gente pode estar incentivando, estar estimulando as pessoas um pouquinho com o nosso exemplo. O senhor também é daqui da região, o senhor também... De Itaituba, né, doutor? O senhor é de Itaituba, que eu conheço. Teve que enfrentar grandes desafios, grandes obstáculos para hoje ser magistrado aqui em Santarém. Isso não é para qualquer um, isso não é qualquer pessoa que passa num concurso desse.
Então, assim, são esses exemplos que com certeza estão motivando as pessoas. Eu acho que o que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo é que é possível também, né? Se nós conseguimos, você vai conseguir também, né? É só estudar, é só se dedicar, ter paciência, ter disciplina, né? As coisas não vão acontecer de uma hora para outra também, e para poder você enfrentar esses grandes desafios. É como tudo na vida, né? É difícil, mas é bom, né? E quando a gente alcança, aí a gente vai ver a felicidade, né? Vai poder compartilhar isso com nossos familiares, é o que é mais importante. O doutor aqui disse nunca foi fácil, nunca saiu essa palavra da boca dele. Imagino a pessoa nunca ter saído de Santarém, na verdade, Sim. ter ido para um país diferente, embora fale a mesma língua, mas a cultura é diferente, tudo é diferente, longe da família, né? Atrás de um sonho, né? Atrás de uma realização pessoal, foi lá e conseguiu. Quantas vezes a pessoa, às vezes, fica pensando em desistir? Na minha época também, quantas vezes será se eu vou fazer concurso? Isso aqui é difícil. Principalmente em reprovações, né? Que você fica para baixo, né? Eu reprovei algumas vezes. Sim. Reprovei para juiz na Bahia e depois que eu passei no concurso para juiz do Pará. Mas tem reprovações, não tem percalço no caminho, tem dificuldades. Não é fácil, mas se você perseverar, vale a pena demais. E a vida é muito boa para ser vivida, né? Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, doutor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela força. Eu fico muito feliz. Parabéns. Obrigado. Obrigado.